Pronto, um prazer estar dando uma entrevista para a revista Camusim e poder estar dialogando a respeito das nossas propostas para o estado do Ceará. É importante que a gente tenha blogs, que a gente tenha espaços de discussão, de apresentação de ideias, né, de debate de política, porque a gente entende que a política se faz assim, se faz no cotidiano, lutando por direitos, pela transformação da sociedade. A política não é só a eleição, e é isso que a gente está aproveitando para convidar as pessoas a participar, né, a serem protagonistas do processo político, não a cada 2 anos, nos anos ímpares, mas também nos anos pares, como nós fizemos ano passado, quando nossas juventudes em todo o país foram às ruas. Nós tivemos mais de 80 mil manifestantes, por exemplo, em Fortaleza, por ocasião da Copa das Confederações, que ficou conhecida como Copa das Mobilizações. E a educação é um problema não só no estado do Ceará, mas no nosso país mesmo, porque existe, na verdade, um déficit de financiamento na educação pública como um todo. Agora, recentemente, através da campanha do PNE, do Plano Nacional de Educação, elaborado, mobilizado pelo conjunto da sociedade civil, por diversas secretarias de educação, pelo movimento de educação, através de professores e professoras, estudantes, enfim, todos aqueles que batalham e que lutam por uma educação pública de qualidade, foi aprovado 10% do PIB para a educação. O lamentável é que foi colocado para a educação de um modo geral, quando nós defendemos que fosse para a educação pública, né? Porque a gente entende que os recursos públicos devem estar destinados para a educação pública, para o povo, né? Porque a educação privada, na verdade, ela atende uma lógica mercantil, de geração de mais lucros. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que os impostos, que os recursos públicos, tudo aquilo que é arrecadado, e normalmente quem mais paga imposto é a classe trabalhadora, porque o empresário ele repassa o valor do imposto para os produtos, então nós pagamos inclusive sobre cada produto que nós compramos, que nós consumimos, e a gente percebe o gargalo da educação pública. Aqui no estado do Ceará não é diferente, né? A gente tem um modelo de desenvolvimento político-econômico instalado pelo menos há quase 3 décadas, desde o mudancismo. Eu digo isso porque o sucessor do Tasso Gereissati, inclusive, foi o senhor Ciro Ferreira Gomes. Então, a família Ferreira Gomes não administra o governo do estado do Ceará de hoje, de apenas 8 anos. Eles estão no poder em diversos governos, pactuando em diversas posições políticas, ou na secretaria, como governador, enfim, outras posições, mas sempre apoiando esse mesmo modelo. E ainda que não estivessem a filosofia política, o modelo implementado pelo governo deles diz respeito a isso, pois bem, este modelo gerou a quantidade de mais de 1 milhão de analfabetos no estado do Ceará. Essa marca vergonhosa que este governo vai deixar. A despeito de alguns números estatísticos apresentados pelo governo, é importante que a gente relativize os dados estatísticos de acordo com a realidade concreta que vive cada cearense e de acordo com outros dados, como este que eu acabei de dar, em relação ao número de analfabetos, como as próprias condições das escolas públicas no estado do Ceará. Esse modelo de concentrador, ele é concentrador não só do ponto de vista do modelo econômico, mas ele se irradia como modelo concentrador em todas as áreas, inclusive no caso da educação, onde de fato foram construídas, por exemplo, escolas profissionalizantes no estado do Ceará, isso precisa ser dito. Contudo, é um modelo concentrador porque algumas escolas, ou seja, a maioria dos estudantes não tem acesso à mesma qualidade nas outras escolas que, por exemplo, faltam laboratórios de informática ou estes não estão bem equipados, as quadras poliesportivas não foram reformadas, também sofrem de alguns problemas estruturais, uma escola que não é acolhedora, um plano político-pedagógico que deveria pensar a perspectiva da educação escolar, inclusive do ponto de vista da comunidade, fazendo com que essa comunidade também pudesse participar e se inteirar da escola. Inclusive, o que a gente defende, Jardel, é uma escola inclusive sobre os diversos aspectos, plural, que dialogue sobre as diversas possibilidades, que pense e que possa incorporar também o que inclusive já é previsto na legislação nacional, o caso de história das Áfricas, por exemplo. Nós temos juventude negra, por exemplo, nas escolas que não reconhecem, e mesmo assim, independente de qual seja a etnia, a importância inclusive que tem a história da África para a formação do nosso país, né? Da nossa cultura. A cultura brasileira ela também precisa ser recuperada desse ponto de vista. Então acaba sendo uma formação às vezes muito mais eurocêntrica, uma formação que não entende os diversos matizes, as diversas nuances, inclusive em relação à questão da sexualidade. Está previsto no plano,
nas diretrizes curriculares nacionais, nos PCNs, parâmetros curriculares nacionais, a questão da orientação sexual, ou seja, da possibilidade de você ter uma educação que veja a questão da sexualidade de uma maneira diversa, como nós somos seres diversos. Então é importante que todos os alunos, independente da sua orientação sexual, porque eles não vão ser educados em relação à orientação sexual que eles têm. Nós já nascemos com uma determinada orientação sexual. É preciso que a escola respeite, que ela incorpore isso, que esse aluno possa ser acolhido, né? E também outra coisa fundamental que a gente tem colocado do ponto de vista de uma educação inclusiva, né, é que essa educação, além da escola poder oferecer uma acolhida, é que ela trabalhe também com a perspectiva transdisciplinar. A gente diz até mais do que multidisciplinar, transdisciplinar. Desse ponto de vista, o próprio ensino da saúde, por exemplo, ela deve compreender a promoção da saúde, o cuidado em relação à questão da higiene, o cuidado em relação à questão também ambiental, não do ponto de vista contemplativo, mas do ponto de vista como que nós entendemos a nossa sociedade, preservando não só os recursos naturais que a gente tem, mas como que a gente é responsável também por isso. E aí a gente entende que, portanto, uma educação crítica, ela não deva ser dada só numa determinada disciplina, filosofia ou sociologia, mas as diversas disciplinas elas podem incorporar isso. Como que ela pode contribuir para a formação social, para a formação política de cada estudante. Então veja, nenhuma das questões, seja saúde, seja educação, nenhuma das questões que dizem respeito a políticas sociais ou a políticas públicas, elas vão ser resolvidas por medidas pontuais, por medidas localizadas de um governo de uma determinada esfera, seja municipal, estadual, federal. Precisa, portanto, que haja uma articulação das diversas esferas administrativas e precisa fundamentalmente que a sociedade se incorpore, que a sociedade se engaje na formulação dessas políticas e na implementação delas. Então, quando normalmente começam as eleições, né, a cada 2 anos ou 4 anos, no caso do governo do estado, eu estou dizendo a cada 2 anos porque nós temos as municipais e nós temos depois as estaduais e federais. Sempre são apresentadas soluções mágicas, como se fosse dar conta da questão da educação ou da saúde com medidas pontuais. Então veja que quando eu estou falando aqui a respeito das nossas propostas, perceba que diz respeito a um programa muito mais amplo, né? Eu estou fazendo uma síntese de alguns pontos que são fundamentais, mas que eles desdobram em determinados programas, em determinadas atividades que precisam ser implementadas pela esfera governamental, mas quer convidar o conjunto da sociedade para discutir. É fundamental que o Plano Estadual de Educação ele seja elaborado com a máxima participação das comunidades, das diversas comunidades, e sabendo, inclusive, das diversas diferenças que existem no estado do Ceará. Um estado localizado na região do semiárido, mas que tem comunidades litorâneas, que tem diversos, portanto, biomas que precisam ser também respeitados e precisam ser incorporados também na política educacional que vai ser implementada. Então, portanto, é uma perspectiva muito mais ampla de educação, que passa desde o ponto de vista da perspectiva do conhecimento crítico, da participação da comunidade e do investimento em educação. Não se faz uma educação pública de qualidade se não houver um investimento forte. A gente percebe, Jardel, que inclusive como o governo ele é hábil e ele é eficiente para fazer um investimento em publicidade. Sempre os recursos que são destinados na previsão orçamentária do governo estadual, eles dão conta de 80% ou até mesmo superam 100% do que foi previsto na esfera orçamental. E essa publicidade, por exemplo, que poderia ser utilizada para propagandas educativas em relação a como acessar os meios de saúde, as unidades hospitalares, ou mesmo as unidades escolares, ou mesmo campanhas educativas de combate à homofobia, de combate à violência contra a mulher. No estado do Ceará, em 2012, foram 197 feminicídios registrados. Eu estive na região do Cariri no último final de semana e isso é um problema gravíssimo lá. Iguatu é o 4º município, né, nessa marca. Então, assim, portanto, a publicidade do governo do estado deveria estar direcionado para fazer campanhas educativas em relação às políticas sociais e não a autopromoção do governo. Passa governo, entra governo, sai governo e sempre eles utilizam o espaço de publicidade, os recursos que são destinados para isso, para a autopromoção. A gente tem dito que um governo que implementa e que executa as políticas públicas de maneira eficaz e com qualidade, ele não precisa ficar fazendo autopromoção através da publicidade, porque inclusive não deveria ser essa a finalidade e o destino dos recursos em publicidade do governo do estado. Bem, essa seria em linhas gerais algumas questões que a gente tem relacionado em relação à questão da educação do nosso programa que foi apresentado, se encontra disponível. A gente pede que cada eleitor
consulte os programas que foram registrados no site do próprio Tribunal Regional Eleitoral, estão disponíveis, assim como estão disponíveis lá os patrimônios dos candidatos, a previsão de gastos nas campanhas. É importante que a gente busque, no momento de exercício do voto, que ainda é obrigatório no nosso país, que a gente busque se informar a respeito da história dos candidatos, do que eles declararam e de seus programas de governo. Nosso programa de governo tem mais de 100 páginas, a gente fez todo um esforço cooperativo entre os diversos companheiros e companheiras do partido, outros intelectuais, membros de diversos movimentos sociais e populares que não fazem parte da nossa coligação, que não fazem parte do pessoal, que não tem partido, mas que lutam todos os dias em defesa da educação pública, em defesa de uma saúde pública, das questões ambientais relacionadas também em relação à questão do saneamento, transporte, enfim. Todas essas áreas nós procuramos dialogar por dentro do PSOL, do PSTU, do PCB, que são os partidos que conformam a nossa frente, mas também com diversos outros movimentos. Inclusive a nossa campanha, Jardel, tem sido pautada dessa forma. A gente não tem feito uma campanha simplesmente para buscar o voto pelo voto, né? Normalmente a política tradicional vê no eleitor apenas um voto. O que é que a gente tem feito? A gente tem ido, como a gente foi no final de semana passada, ao assentamento Maceió, que é de trabalhadores e trabalhadoras rurais que enfrentam a especulação imobiliária. A nossa intenção de ir a Tatajuba também nesse mesmo sentido. É uma comunidade tradicional, pescadores e pescadoras, que vivem do seu trabalho, que estão enfrentando também o mesmo processo de especulação imobiliária daqueles que se apropriam da terra simplesmente para de especular em torno do crescimento do seu valor, portanto, a respeito de tentar adquirir mais lucros sem o uso social da terra. Então a gente defende o uso social da terra, a distribuição da riqueza, e por isso que a gente faz a crítica a esse modelo concentrador de desenvolvimento, de renda, de riqueza, de saberes que existe no nosso Estado. Um outro problema que o governo do Estado tem enfrentado é com relação à segurança pública. Qual seria a proposta do governador Ailton Lopes? Jardel, isso é um tema importantíssimo, fundamental da gente debater, especialmente quando a gente vê como também um tema tão superficialmente tratado, de maneira inclusive absolutamente equivocada pelos próprios meios de comunicação, quando a gente percebe alguns programas policiais de muito mau gosto que fazem um desserviço, né, à sociedade, que inclusive servem muitas vezes para eleger determinados falsos representantes na Assembleia Legislativa do nosso Estado, porque é preciso compreender algo que deveria ser óbvio, simples, mas nada é óbvio, né? Tudo é uma construção social, como que você constrói determinadas posições políticas, como você manipula, muitas vezes, a opinião da sociedade, da própria sociedade que sofre e é vítima da violência, que normalmente é a juventude negra, pobre, da periferia, que é mais vítima da violência e muitas vezes é manipulada pedindo mais recrudescimento policial. Ora, basta ver que todas as sociedades onde a educação, onde a saúde, onde as políticas sociais tiveram algum avanço significativo, são sociedades menos violentas. Crime vai existir em qualquer sociedade, né? É inevitável que exista crime numa sociedade, como é inevitável que o ser humano não erre, o ser humano, enfim. Não há uma sociedade sem crimes, mas nós podemos reduzir a violência, né? E para reduzir a violência é fundamental combater a desigualdade social, porque a desigualdade social é a maior promotora da violência, né? Você oferece uma vida sofrível para a imensa maioria da população. Há um depoimento, eu não me lembro exatamente do nome do adolescente, mas de uma excelente reportagem que a jornalista do jornal Folha de São Paulo, Eliane Brum, fez com um adolescente que vivia ali, a poucos metros do Castelão, onde estava havendo a Copa dos Ricos. A Copa dos Ricos porque nem todo mundo podia pagar aqueles ingressos, né? E vários turistas vieram para cá, a Fortaleza. Então, não era uma Copa inclusiva, não foi uma Copa para a maioria das pessoas, né? A Copa do Mundo. Nós gostamos de futebol, mas a gente precisa entender como que se dá o processo de mercantilização e de exclusão desse esporte, que é um esporte profundamente popular. Pois bem, Jardel, lá do lado do Castelão, existe uma comunidade extremamente pobre. Lá, por exemplo, só no Janguru Sul, são mais de 66 mil famílias sem saneamento, para se ter uma ideia. Enquanto havia transporte para levar os turistas da beira-mar até o estádio, o transporte público lá é deficiente nessa comunidade. E a Eliane Brum, ela estava entrevistando esse adolescente, ele falava, inclusive, de que queria ter 3 filhos. E o nome que ele queria dar a esses 3 filhos era exatamente o nome da mãe dele, que tinha morrido, né? A mãe de um amigo dele, que também morreu para o tráfico, e do pai dele, que ele perdeu para o alcoolismo, né?
Então, assim, veja, são tragédias sociais a que essas pessoas são submetidas. Muitas vezes você perde uma mãe na fila no hospital, porque, enfim, pelo caos na saúde pública, você não tem uma educação, não tem uma escola acolhedora. Qual espaço, inclusive, de convívio, né, que você oferece para essa juventude? Em Aquiraz, onde a gente teve, lá o único espaço de convívio de encontro da juventude era uma praça, que tinha uma seresta, que o prefeito mandou acabar, porque essa seresta incomodava quem estava ali do lado. Então, assim, você não oferece quase espaço de juventude, de acolhimento, de encontro, né? Você não oferece educação pública, não oferece saúde pública, não tem esgotamento sanitário. Então, você oferece uma vida sofrível e a política de segurança e a política que você tem a oferecer é mais polícia. Então, assim, para nós, a gente pode ter a polícia mais eficiente do mundo. A gente colocou lá na parte do nosso programa de segurança, que a gente chamou de Programa de Segurança Humana, a importância de se investir na prevenção, né? Com inclusive diagnóstico das realidades locais, de acordo com o perfil de vitimização, o modus operandi, o sexo, a faixa etária, enfim, como que é ocorrido, quais locais de maior ocorrência de crime, para que a polícia possa atuar de maneira preventiva, evitando o improviso e evitando inclusive a própria discriminação e preconceito. Na nossa campanha mesmo, Jardel, a gente já teve vários atos de vítimas de violência policial, onde houve trabalhadores, um pedreiro lá na Maraponga, ele foi torturado até a morte por policiais do Ronda, do quarteirão, né? E a gente se pergunta por que aconteceu isso, por que o confundiram com alguém que teria cometido algum tipo de crime pela cor da pele, né? Qual a caracterização que a gente muitas vezes faz porque era pobre? E aí esse pedreiro foi espancado até a morte e depois o próprio CIOPS que foi acionado, esses policiais tiveram que foram e deixaram esse pedreiro no hospital. Como diz a família, jogaram esse pedreiro no hospital. Então, assim, veja que tipo de formação está tendo a nossa polícia, né? A gente não quer também, de modo algum, criminalizar os soldados e os policiais, porque a gente entende que eles também são vítimas desse próprio processo, que é um processo de formação extremamente injusto, humilhante muitas vezes, e é por isso que está previsto no nosso programa a desmilitarização da polícia. Algumas pessoas perguntam, Ailton, mas a desmilitarização da polícia não quebraria a hierarquia? Não tem nada a ver. Na nossa sociedade existem vários espaços e esferas onde existe hierarquia. Eu mesmo sou bancário, funcionário do Banco do Brasil, e lá tem uma hierarquia. Eu respondo a um gerente, que responde a um superintendente. Na escola tem a coordenadora, tem a diretora. Então, existem vários espaços de hierarquia na nossa sociedade sem precisar de um regime militar, né? A gente tem que garantir os direitos desses policiais, os seus direitos de organização, de associação, de greve, de organização, direito inclusive a que eles possam estudar e fazer o curso que eles quiserem, que muitas vezes a própria rotina policial não permite isso, né? Então, assim, quando você trabalha garantindo a esses policiais direitos, né, eles se reconhecendo como sujeito de direitos, eles vão reconhecer o cidadão também como sujeito de direito. Investir numa corregedoria eficaz, que possa fiscalizar, que possa investigar, inclusive, os desvios de algum outro policial, né? Investir na perícia. Então, é preciso investimento público na polícia. E, diga-se de passagem, o atual governo investiu nas polícias, né? Investiu, inclusive, na formação, não do ponto de vista do que a gente aponta, do que a gente propõe. Mas, veja, mesmo ele tendo aumentado o efetivo policial, melhorou inclusive os próprios veículos através dos quais os policiais podem, portanto, fazer o seu serviço. Isso não diminuiu a criminalidade. Na Copa do Mundo, onde houve o aumento do aparato policial, foi trazido inclusive o Exército, né, a Força de Segurança Nacional, no mês de junho de realização da Copa do Mundo, o número de homicídios cresceu em relação ao mesmo número de junho do ano passado. Então, para quem serviu a segurança? Estava a serviço daqueles, dos ricos, dos turistas, mas não da população. Então, portanto, assim, em síntese, além, tem lá todas as propostas do nosso programa de governo que pode ser consultado por cada um e cada uma. Insisto em que as pessoas possam fazer isso. Em síntese, nós precisamos combater a desigualdade social. Não há como resolver ou não há como minimizar o problema da violência sem combater a desigualdade social. E 2, nós precisamos sim desmilitarizar a nossa polícia, oferecer um outro tipo de formação ao nosso policial, investir em prevenção. Isso é um esforço, Jardel, assim como na questão da educação, assim como em todos
os problemas complexos, porque não existe solução superficial para problemas complexos. É necessário envolver a sociedade também, envolver a universidade, as universidades, nossas universidades, tanto as estaduais como as federais, diversas universidades, professores que trabalham com isso, que existem pesquisas em relação a isso, que trabalham com as comunidades, as próprias comunidades, as associações de vítimas da violência, o Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política. Então, veja, é um esforço coordenado, né? E um esforço coordenado que envolve também o governo federal e o Congresso Nacional, porque a desmilitarização da polícia não vai ser feita de acordo com a Constituição e a legislação vigente apenas pelo governo do Estado. É necessário, portanto, que o Congresso Nacional revise a legislação para que seja possível. Existem vários projetos, inclusive um do senador Lindenberg, com o qual nós temos alguma crítica, senador do Rio de Janeiro, mas que aponta algumas perspectivas positivas. É, portanto, necessário pautar esse debate, para isso que a nossa candidatura está a serviço. Nós não vamos fazer um debate tão superficial como as outras candidaturas têm feito, que têm apostado muito mais no dinheiro, no grande espetáculo que se transformou essa política como balcão de negócios, e investir na política no outro ponto de vista, da conscientização cidadã, do debate sério e amplo em relação a essas grandes questões que mobilizam, que dizem respeito à maioria da população cearense, que está relegada a segundo plano. A má operacionalização do Sistema Único de Saúde, como é que o PSOL pretende trabalhar a política? Jardel, em relação à questão do Sistema Único de Saúde, esse é um ponto central do ponto de vista de como que, inclusive, a própria população mais pobre tem sido jogada, é esse o termo, em busca, inclusive, de determinados planos de saúde, que a própria professora doutora Lígia Bahia, da Universidade Federal da Bahia, ela tem chamado de plano Ziriguidum. Você paga uns 40 e poucos reais para um plano que não vai servir de quase nada. Isso tem acontecido por quê? Porque a saúde pública não tem sido suficientemente eficiente. Para nós, fortalecer a saúde pública passa, primeiro, por fortalecer a atenção primária, a promoção de saúde, ou seja, você evitar que haja adoecimento, né? Isso passa, inclusive, por você garantir condições de moradia adequada, você garantir saneamento básico, você garantir condições de vida e qualidade de vida à população, inclusive trabalhos com condições dignas, né? O governo do Estado, os diversos governos por quais passaram, eles chamam para si muito, se autoelogiam, né, de que geraram muitos empregos, mas a gente precisa ver a qualidade desses empregos, inclusive de diversos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham no agronegócio e que lidam com agrotóxicos, e está comprovado, inclusive, pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que mesmo com o EPI, o equipamento de proteção individual, ainda assim a incidência de câncer nesses trabalhadores e trabalhadoras é altíssimo, né? E isso não afeta só o trabalhador e trabalhadora que trabalha com agrotóxico, mas afeta toda a comunidade, porque a aspersão desse agrotóxico contamina os solos, contamina o alimento, então chega a toda a população que vai consumir esse tipo de alimento. Então nós defendemos o investimento, portanto, na agricultura familiar, orgânica, agroecológica, sem agrotóxico. Isso é qualidade de vida, isso é saúde. Quando a gente fala em atenção primária, é justamente porque é na atenção primária, através do programa de saúde da família, que precisa ser fortalecido e ampliado, onde o médico possa fazer programas de prevenção e controle em relação à questão de diabetes, pressão alta, enfim, diversas doenças que podem ser prevenidas ou controladas, que precisam de atenção médica primária e imediata. Além disso, claro, nós temos, no caso do Estado, do Ceará, que é importante que se diga, o papel fundamental do governo do Estado em relação à saúde é ele ser um articulador do conjunto das políticas sociais de saúde, né? Em relação à rede hospitalar, claro, é preciso que haja equipamento, que haja médicos, que haja um bom atendimento em todos os municípios, e isso de maneira articulada. Mas é preciso ser dito que não dá para você fazer uma política de saúde eficaz, uma política de saúde de longo prazo, uma política de saúde que seja considerada de Estado e não de governo, se você trabalha com terceirização. Infelizmente, nós sequer temos tido concursos públicos para profissionais de saúde, né? Eles têm sido contratados, no máximo, através de seleções públicas. Existe o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, o ISGH, que tem feito esses contratos. Então, veja, você tem um governo que contrata profissionais que vão ficar apenas 2 anos, a maioria não tem direito a diversos direitos trabalhistas, acesso a diversos direitos trabalhistas, e ainda, quando vier outro governo, ele pode contratar um outro instituto para gerenciar a saúde. Então, você não vê a saúde, não a planeja no longo prazo.
Isso é gravíssimo se tratando de saúde, se tratando da vida das pessoas. Então, para nós defendemos o fortalecimento da atenção primária, em síntese, nós defendemos a realização de concurso público e o maior investimento no Estado, porque também preciso dizer na saúde, porque é preciso também dizer isso, há um subinvestimento na saúde. Aqui no estado do Ceará, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, é investido apenas 70 centavos por habitante. Isso nos coloca numa posição de 21º no ranking brasileiro, no ranking nacional. Então não há saúde de qualidade se você não investe na saúde. E por que e veja, Jardel, como as coisas se repetem, né? Como os problemas se repetem, tanto na educação, na segurança, na saúde. Por que faltam recursos para essas áreas? Porque o governo ele resolveu pactuar com o modelo, apresentar um modelo de desenvolvimento de renúncia fiscal, onde ele abre mão, portanto, de diversos impostos que indústrias, agronegócio, caçicultura e diversas empresas poderiam pagar. Só com a termoelétrica, as 2 termoelétricas que foram instaladas no PECEM, da empresa na época ainda maior, homem mais rico do Brasil, que era o Ike Batista, o governo do estado, ao dar o desconto de 50% na água bruta em um contrato de 20 anos, 2 décadas, representou uma renúncia fiscal de 4,8 milhões de reais. Ou seja, Jardel, são quase 5 milhões de reais que o governo do estado deixa de arrecadar e que poderia ser investido em qualquer uma dessas políticas sociais. Assim como a isenção de 100% que o nosso governo do estado dá para agrotóxicos. Ou seja, um veneno, como é o caso do agrotóxico, sai a zero de imposto para o empresário do agronegócio que usa o agrotóxico. Então, isso é escandalizador, isso é estarrecedor, é um dado que escandaliza qualquer um, né? No estado tão pobre como o nosso estado, você vê esse tipo de situação. Inclusive, se investir quase 300 milhões de reais num aquário, numa região do semiárido como a nossa, de dificuldade no abastecimento dos recursos hídricos, né? Você pega um município como São Gonçalo do Amarante, onde estão instaladas as termoelétricas, por exemplo, não faltou água para o complexo portuário do PECEM, mas lá 100 comunidades na mesma cidade, São Gonçalo do Amarante, dependiam de 3 carros-pipas para abastecimento. Então essa é a realidade cruel. Então é importante a gente diagnosticar e mostrar que este modelo de desenvolvimento ele só tem gerado mais desigualdade. Desigualdade tamanha que hoje nós temos mais de 2 milhões e 600 mil cearenses, Jardel, ganhando menos de R$70 por mês. Então, de que adiantou o estado do Ceará crescer? Olha, o estado do Ceará, eles vão apresentar esses dados. É verdade, o estado do Ceará, nos últimos 4 anos, ele cresceu em relação ao PIB acima da média nacional. Isso não representou distribuição de riqueza. Isso não representou distribuição de renda. Então, o governo do estado, os governos do estado do Ceará, que se sucederam diversas vezes, eles vão deixar a vergonhosa marca de 2 milhões e 600 mil cearenses, portanto quase 1 em cada 3 cearenses, ganhando menos de R$140 por mês. O que é que dá para você fazer com R$140 por mês? E a maioria destes só tem esses R$140 porque existem os programas compensatórios de assistência social, como Bolsa Família. Se não fosse isso, nem isso eles teriam para sobreviver. Então veja a situação de calamidade, de miséria, inclusive em relação à própria questão do enfrentamento da seca. Então tudo isso perpassa, né, a questão da saúde, da educação. Foi isso que levou, Jardel, com que milhões de pessoas fossem às ruas do nosso país em junho do ano passado dizendo: da Copa eu abro mão, quero dinheiro para a saúde e educação. Foi um recado claro das ruas. As pessoas perceberam. Tinha cartazes que dizia: é tanta coisa que não cabe neste cartaz. Isso estava dito nos cartazes, porque é muita coisa. É a saúde, é o transporte público, é a educação pública, são as condições de moradia, de saneamento. E por isso que o nosso partido e a nossa frente de esquerda não recebe recursos de empresas. Porque à medida que você recebe recursos de determinadas empresas, quando você chega ao governo, você vai fazer licitação para determinadas obras, grandes empreendimentos, e aquele recurso que poderia ser utilizado para investir em saúde e educação nas políticas sociais é destinado para atender os interesses desses grandes empresários que financiaram as campanhas destes que se sucedem. Eu tenho dito que é escandalizador você ter, num estado tão pobre como o nosso, campanhas milionárias. Campanhas milionárias. Então, assim, é por uma outra política que nós estamos apresentando as campanhas, as candidaturas do pessoal, não só o meu nome,
ao governo do Estado, mas do companheiro Maurício, nosso candidato a deputado estadual aqui de Camusim, Nagel, que é o nosso companheiro candidato a deputado federal também aqui em Camusim, por novas vozes de uma nova política. É esse o objetivo do PSOL com esse processo eleitoral, debater política com P maiúsculo. O que você sentiu do povo de Camusim durante a visita hoje no centro comercial? Jardel, não tem sido muito diferente do que a gente tem percebido em Fortaleza e em tantos outros locais que tem visitado. As pessoas estão muito descrentes com a política. Primeiro porque, inclusive, a própria educação que foi dada foi uma educação para que nós entendêssemos a política como algo apartado na nossa vida. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, alguns clientes chegavam para mim que não conheciam a minha história de militância no movimento estudantil, no movimento sindical, na pastoral social, onde eu comecei na pastoral de juventude, que não conhecem, portanto, a minha história de militância ou a minha compreensão de política como exercício cotidiano de atividade política, de luta por direitos, de transformação social, e perguntavam: Ailton,